Bom, a gente consegue aqui, muito rapidamente, eu estou vendo aqui pelo tempo, recolher algumas perguntas, e aí eu ia passar na mesa, né, perguntas da plateia. Enquanto vocês pensam e se manifestam, eu vou colocar aqui duas perguntas do pessoal que está assistindo de casa e que me passaram aqui. Depois a gente faz uma rodada final aqui na mesa. Eu só pediria que fossem muito breves, né, e se identificassem. Não sei quem é que está com o microfone, né, tem a colega ali, e o microfone está aqui. Vou colocar aqui a pergunta enquanto Vicente, né, mas enquanto passa para o Vicente pensa o seguinte: chegaram duas questões. Uma, a pergunta era até onde as exceções abertas e justificadas pela guerra da Ucrânia poderiam ser adaptadas para o dia a dia de cada nação, em particular pela exclusão, né, quero crer que estão falando da Rússia, né, pela exclusão do SWIFT, e que poderia significar a exclusão de alguma pessoa do PIX, ou adaptando aqui para a gente, né, Portugal, o MBWay, e o sequestro de capitais como os iates, né? Isso pode virar uma nova regra. A segunda questão, cada vez mais os negócios não são realizados com bens, e sim estão nas nuvens. Cada vez mais o capital não é físico, né? E sim financeiro. Creio que estejam pensando no lugar das grandes siderúrgicas, das montadoras. Hoje as maiores empresas do mundo são empresas de computação ou são empresas que estão nas nuvens. Como limitar e controlar esses negócios que não são com bens e os capitais que não são físicos? Vicente. Okay, boa tarde a todos e todas. Uma pergunta aí para a mesa. Primeiro que o tema é bastante intrigante, acho que requer debruçar muito mais tempo, né, em outros momentos sobre o tema. Creio que será o tema aqui que fará parte aqui, praticamente de todas as nossas reflexões aí, e movimentos. O FIB já promoveu aqui um debate sobre a questão tributária e da economia virtual, tempos atrás, eu não pude acompanhar, mas eu queria trazer de volta esse tema para a mesa, quem pudesse discorrer sobre ele. E o G20 agora, no meio da crise da pandemia, acabou indicando uma tributação das grandes fortunas, das grandes empresas, das 100 maiores empresas do mundo, que eu acho que é o grande nó que tem aí para as nações e para os economistas e para os governos, né, de como cercar esses capitais voláteis, né, através das tecnologias e nas nuvens, né. E queria perguntar para a nossa representante do Banco do Brasil qual foi o impacto da implementação do PIX e se tem alguma outra medida que ela tenha conhecimento também nessa linha no setor bancário, que é um setor no Brasil está muito fechado, né? A qualidade do serviço bancário deixa muito a desejar. O PIX foi uma revolução nesse sentido, né? E pena que ontem a gente não pôde aqui aproveitar um pouco mais a presença do Campos Neto, que poderia ter explorado talvez até pela origem dele, a especialidade dele nessa matéria de tecnologia, mas talvez a nossa representante do Banco do Brasil possa discorrer um pouco mais aqui nesse pouco tempo dela, né? E se essa questão tributária daria para a gente retomar isso com mais, né, profundidade, na medida que eu acho que é uma matéria bastante sugestiva, né, para a ONU e para as organizações aí que congregam os países. Vicente, só confirmando aqui, o som aqui não está chegando aqui no palco muito bem, que está virado para lá. Acho que ele comentou, né, desde sugestões aí de tributação de grandes fortunas. Murilo já tinha falado aqui do Digital Tax, mas a gente pode acrescentar mais essa aqui no elemento. E segundo, a regulação do PIX, né, o MBWay, ou dos meios de pagamento. Mais alguma questão na plateia, que se fosse breve, se alguém quiser. Márcio. Doutora Lucinéia, alguns anos atrás, o Dr. Carlos Blanco de Moraes
escreveu um artigo questionando a legitimidade da campanha contra o desmatamento no Brasil, induzindo um pouco uma corrente de pensamento que enxerga atrás disso uma guerra comercial. Ou seja, é preciso impedir a expansão da área agricultável do Brasil para conter o agronegócio, que, como a senhora disse, é o grande ganha-pão do Brasil. A senhora tem alguma suspeita nesse sentido? De que por trás da campanha contra o desmatamento há uma guerra comercial que visa reduzir a área agricultável do Brasil. O desmatamento tem a ver com alguém querendo reduzir a área de... Ou conter a expansão. Mais alguma questão? Bom, a gente já tem aqui umas 4, 5 questões. Eu vou me permitir repassar na mesa até pela ordem. Inclusive, a doutora Lucida, que foi mais perguntada, tem mais tempo para pensar. E tanto em relação às respostas, seja em relação às considerações finais que cada um, né, dos membros aqui queiram fazer. Professor Sarmento. Obrigado. Muito obrigado. Permita-me só, relativamente à última apresentação da doutora Lucineia, que apreciei bastante, acho que faltou ali só um setor que me parece que é bastante relevante e que vai ser crítico nas próximas décadas, já que é a questão da água. Que o Brasil tem 2,5% da população mundial e tem cerca de 12% das reservas de água potável e, portanto, isso vai ser um ativo cada vez mais estratégico e apesar do Brasil ter, de facto, grandes reservas de água potável, depois tem problemas do ponto de vista do abastecimento e da falta de eficiência das redes de abastecimento, que obviamente fazem parte daquele infrastructure gap que mostrou ali. Eu diria, relativamente às questões que foram colocadas, eu sou bastante cético sobre as criptomoedas, que é uma coisa diferente da blockchain. A blockchain é uma tecnologia, tem um conjunto de aplicações, nomeadamente ao nível de segurança, enfim, não serei a pessoa indicada para dissertar sobre isso. Já as criptomoedas, acho que o monopólio dos bancos centrais vai continuar a ser a realidade das próximas décadas e, portanto, os bancos centrais podem adotar a tecnologia blockchain e, no limite, a tecnologia criptomoeda, mas sempre, digamos, subalterna e, se quisermos usar o termo, subserviente à moeda legal em curso em cada um dos países, ou no nosso caso, na zona euro. E esta quebra do preço das criptomoedas nas últimas semanas fez desaparecer 300 bilhões de dólares de investimento, e estes 300 bilhões existem, alguém os investiu, seja através de equity, seja através de dívida, são um sinal de que, de facto, as bolhas especulativas não são mais do que isso, e nós estamos num momento em que várias bolhas especulativas podem estar, elas já estão formadas, mas podem estar na iminência de rebentar, e uma delas claramente que se formou foi a das criptomoedas. O Bitcoin chegou a transacionar a mais de 40 mil dólares, quando há 4 anos valia pouco mais de mil dólares, portanto uma valorização de 40 vezes num espaço de 2, 3 anos de um ativo que não é reconhecido como moeda legal em curso em nenhum espaço, pelo menos, enfim, nenhuma economia com peso significativo. Mas há outras bolhas especulativas formadas, e isso decorre, mais uma vez, da política monetária dos bancos centrais, Reserva Federal, Banco de Inglaterra e Banco Central Europeu, uma década de taxas de juros zero ou negativas e uma década de expansão dos balanços dos bancos centrais. Em 2008, a Reserva Federal Americana tinha um balanço de cerca de 800 bilhões, que era basicamente a moeda em circulação. Hoje tem um balanço de 9 trilhões. O Banco Central Europeu também tinha um balanço de 700, 800 bilhões de euros, hoje tem um balanço na ordem dos 8 trilhões de euros e, portanto, este excesso de liquidez nos mercados
conjugado com taxas de juro negativas, mesmo nominalmente negativas, obviamente teve um efeito no preço de todos os ativos e basta pensar isto. E para terminar, em 2006, antes da crise financeira, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos era $250 mil. Hoje é 450 mil. Portanto, o preço do imobiliário nos Estados Unidos duplicou, apesar da crise financeira e dos anos de dificuldade no final da década passada, e isso resulta em grande medida da condução da política monetária nas economias avançadas. Muito obrigado. Obrigado. Professora Clarita. Obrigada. Então, tentarei ser breve com relação às perguntas que me atinem, né? Com relação às retaliações abertas contra a Rússia, se elas podem ser normalizadas. Fala-se de suspensão das operações SWIFT, do sequestro de capitais de investimentos. Há uma interdependência econômica muito grande. O Ocidente não deseja o avanço da China na economia russa, de outra parte. Então, não vejo como normalizar esse tipo de retaliação, ao contrário, o que a Europa deseja, aliás, todo mundo ocidental, é a normalização da situação, que infelizmente não será tão breve. Com relação ao fato de que cada vez mais o comércio internacional é baseado em digitalizáveis, serviços, não bens, isso é verdade. Isso se acentua com a situação das impressões 3D. O código referente ao bem para ser impresso em outro país, esse código é um serviço, é um bem, como será tributado? Isso é um tema aberto mesmo na OMC. Com relação à tributação de grandes fortunas, né, algo que está em pauta não só no G20, mas em várias jurisdições nacionais, nós temos uma situação de inflação mundial resiliente, nós temos uma situação de saída de populações inteiras da zona de segurança alimentar. Então, por certo, essa é uma pauta de grande apelo social, de grande apelo mundial, e talvez isso mude, havendo uma mudança de cenário. Com relação à regulamentação do PIX, de certo, não é a minha matéria, isso é da competência da doutora Lucinéia. E com relação à argumentação, uma pergunta que fala sobre uma criptoagenda, uma criptoagenda, né, de contenção da área agricultável brasileira, com vistas, na verdade, a favorecer os nossos oponentes numa guerra comercial. Existe uma piada em Genebra, que é muito corrente, que eu conto de vez em quando, que não vou contar aqui, mas, enfim, eu vou resumir: 2 animais cegos se encontram em Genebra, no Lac Léman, e falam um com o outro: olha, eu não sei quem eu sou, vamos nos ajudar, e um tateia o outro. Importa que chega um momento que um dos animais vai ajudar e tateia um que fala: olha, você é shallow, você é raso, você é frio, nossa, você tem veneno no dente, meu Deus, eu sou uma cobra, não, eu sou um negociador comercial. É isso. O comércio internacional, ele é cheio desse tipo de agenda maliciosa, de tentativa maliciosa de tirar um concorrente leal e muito agressivo de uma negociação ou de uma determinada situação favorável. Não há dúvida que exista, de certa maneira, algo nesse, algum componente disso, mas há também um dever de casa nosso que o Brasil e os grandes players do agro reconhecem e já estão internalizando. Obrigado, Clarita. Murilo? Bom, eu vou abordar 2 questões aí que foram colocadas. A primeira é a questão da retaliação da Rússia. Eu não queria responder diretamente sobre se vão retomar ou não o SWIFT, mas eu queria pontuar um aspecto que é muito relevante. A invasão russa na Ucrânia deflagrou um movimento, de certa forma, inédito pela sua intensidade e pela repercussão no mundo, que foi a retaliação privada, do mundo privado. 1000 empresas abandonaram a Rússia e deixaram de negociar com a Rússia, abandonaram o mercado russo, não querem manter mais relações comerciais com a Rússia. Isso é inédito na história da humanidade. Isso não aconteceu nem mesmo na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, as barreiras eram físicas de comércio, de transação. Com relação ao que acontece hoje com a Rússia,
é inédito pela amplitude, pela intensidade, ou seja, a Rússia foi jogada para a terceira divisão do mundo pelo mundo privado, independente das atitudes dos governos. Se o governo A, o governo B reconhece, ou conversa, ou fala, o fato é que a cultura empresarial, a cultura corporativa, o mundo ESG, ESG, terminou punindo a Rússia de uma forma única. E isso é uma mudança cultural, é uma mudança com uma profundidade cultural muito grande. E que leva, inclusive, a China a refletir sobre como lidar com o problema de Taiwan. Porque se a China se movimenta de uma forma agressiva com relação a Taiwan, ela tem mais a perder do que a Rússia. A Rússia vende poucas coisas importantes, mas poucas coisas para o mundo. Enfim, a segunda questão, referente ao querido deputado Vicente Cândido, eu queria lembrar, deputado, que tributações excessivas que criaram os paraísos fiscais. Uma matéria há uns 25 anos, 30 anos da Economist, dizia que ia acontecer isso. E por isso que existem paraísos fiscais, porque a tributação excessiva afasta o capital do lugar. Eu me lembro que na Inglaterra dos anos 70, os Rolling Stones mudaram seus negócios para a França, porque eram tributados demais, passaram a gravar os seus discos na França, porque queriam fugir da tributação inglesa. Então, para tratar a questão, lembrando aí da tributação de grandes fortunas, a gente tem que, em primeiro lugar, conter a fúria tributária. Isso é essencial. O Brasil tem a fúria tributária. Chegamos a 36% de uma carga tributária mal distribuída. Segundo, nós temos que reequilibrar a carga tributária. Ela deve ser redistribuída. Ela não deve ser reduzida, 36%, 35%, 34%, é uma carga tributária adequada para um país com as necessidades sociais de desequilíbrio que nós temos. Mas ela deve ser redirecionada e redividida. E, nesse sentido, novas formas de tributação devem ocorrer. Por exemplo, como proposto recentemente, a questão da tributação de dividendos. Mas ela deve vir acompanhada de uma imediata e maior até redução do custo do imposto de pessoa jurídica, das companhias. As grandes fortunas podem ser tributadas também, mas não de forma que amanhã as pessoas prefiram, usando o dispositivo constitucional da nossa Constituição brasileira, de levar todos os seus bens para fora. Diz assim, com essa tributação eu vendo tudo que eu tenho e vou embora, entrego o meu CPF, minha inscrição na Receita Federal e vou embora. Então, a tributação das grandes fortunas, que é uma bandeira ideológica que todos acham que deve ocorrer, ela deve ser tratada de uma forma pragmática, porque o remédio pode matar o doente, e no caso, o Tesouro Nacional. E terceiro, temos que realmente criar o Digital Tax. Isso tem que acontecer. Não é o CPMF, é a Digital Tax, mas também no ambiente de substituição de outras formas de tributação. Nós temos que reduzir impostos sobre o consumo e sobre a renda, sobre salários, e reduzir, sobretudo, deputado, o custo de contratação de mão de obra. Todos os países do mundo que têm um custo de contratação de mão de obra barato têm desemprego barato. Todo o aparato trabalhista criado no Brasil, com a inspiração no modelo fascista, é produtor de desemprego, é produtor de terceirização, é produtor de mão de obra contratada por fora. Então, volto a falar, nós temos que reduzir o custo da legalidade. E isso é a grande tarefa que nós, em geral, Portugal, Europa como um todo, o Brasil, deve sempre buscar. Porque reduzindo o custo da ilegalidade, criamos um ambiente tributário favorável à manutenção de emprego, de renda e de receita para o Estado, para o trabalhador e para o empresário. Obrigado. Doutora Lucinoia. Acho que eu posso tocar aí. Eu vou primeiro, eu recebi, acho que umas 2 perguntas aí que me tocam. Inclusive, quem me fez a pergunta disse que eu acho que algumas respostas estariam com o presidente da autoridade monetária, né, o presidente do Banco Central, que ontem falou.
especialmente aí sobre o PIX, né, que, sem dúvida, é um sistema, é um meio de pagamento que mudou completamente a vida dos brasileiros, né, que hoje permite fazer e receber pagamentos ou transferências, né, e tem aí sem ter, né, a necessidade de ir até o banco, né? Hoje a gente falava aqui da evolução desses meios, então mudou completamente. Isso foi lançado em novembro de 2020 e ele está em franco adesão pelos brasileiros, que eu estava buscando aqui. Só num dia do mês de maio atingiu o recorde de transações, acho que foi no dia 8 ou 9 de maio, agora deste ano. De acordo com dados do Banco Central do Brasil, foram feitas quase 74 milhões de transações num único dia. Então, assim, é um sistema que, de fato, mudou realmente a vida dessas pessoas, né, dos brasileiros ali no tocante aos serviços bancários. Oi? Isso. Exatamente. E, veja, num dia só, foi dia 8 ou dia 9 de maio que isso aconteceu. Esse sistema ele vem sendo aprimorado, né? O Banco Central ele vem aprimorando os mecanismos de segurança, ainda tem umas questões de segurança, a gente ainda vê algumas fraudes acontecendo aqui e ali, mas, de fato, é o que eu acho que eu atingi aí da pergunta que foi feita e o que eu posso e consigo aqui responder. Quanto a outra, o professor aqui, Zé Roberto, ele meio me traduziu que se haveria alguma pressão sobre o desmatamento da Amazônia, esconderia guerra por área agrícola. Acho que é mais ou menos isso. Eu tinha um slide aqui que eu tive que passar muito rapidamente, mas o Brasil, ele, nesse quadrante, resumia que o consumo per capita fosse grande, porque a nossa economia é grande, mas o Brasil ali, nessa pesquisa que a gente fez, nessa mega potência e na geração, por exemplo, de crédito carbono, ele estava num quadrante de consumo mais renovável, né? Aquela figura que tinha ali desenho das pizzas, né? Quanto mais à direita, mais para cima, era que você tinha mais consumo. Mas o Brasil estava consumindo, não porque é um país grande, mas era num quadrante de consumo mais renovável, o que gera, indubitavelmente, aí, oportunidades para olhar o Brasil como um credor de carbono, né? Em relação a outros países. E reforça, inclusive, o nosso protagonismo, né, nessas agendas, nas pautas ESG. E assim, muito particularmente, como eu vejo, o Brasil ele tem sido, de uma forma injusta, atacado aí por alguns países nessa questão ambiental. Eu não desconheço, gente, que a gente tem que evoluir, né, na proteção das nossas florestas. Mas a gente está numa posição muito melhor que outros países em escala como a nossa. Exemplo, né, mais de 50% da nossa matriz energética, ela vem de hidrelétricas, que é totalmente verde, com exceção da área desmatada para construir usina, né? Grande parte do nosso crescimento, olhando para frente, vem de gás natural, eólica, solar. A nossa matriz de combustíveis fósseis é uma das mais limpas do mundo, porque aí a nossa gasolina ela tem 27%, né? Acho que é 27% de etanol, o nosso diesel aproximadamente tem 10% a 20% de biodiesel. Aliás, o Brasil é o único do mundo com essa escala em que o cidadão ele pode escolher aí abastecer o carro dele com combustível 100% renovável. Aliás, o brasileiro pode escolher o etanol também. Então, assim, na sua pergunta aí, eu não tenho essa informação, se é essa a tua pergunta, né? Se há essas guerras da área agrícola que estaria escondendo aí esse desmatamento da Amazônia. Desculpa aí não ter essas informações. Obrigado. Queria agradecer a todos os membros aqui do painel e comentar brevemente que, como tratamos aqui um pouquinho dessa agenda
ESG, né, ambiente e, sobretudo, governança, um pouco em países e empresas. E agora, no painel seguinte, nós vamos tratar dessa agenda nas cidades. Então, convidaria a todos até permanecerem aqui no local, que eu acho que vai ser uma boa oportunidade de darmos continuidade, né, nessas discussões, vendo os governos locais. Aliás, né, também registrar aqui que essa é uma agenda que tem grande interesse nosso da FIB, que a gente tem acordado com a Frente Nacional de Prefeitos do Brasil, para realizar um debate sobre cidades inteligentes e sustentáveis aqui em Portugal, que lidera uma iniciativa com a União Europeia, e em breve estaremos trazendo alguns prefeitos brasileiros para conversar com os presidentes de câmaras portuguesas. Bom, muito obrigado a todos e grato aí pela companhia aí da plateia. Boa tarde.